Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Padre, a oração do Vinde é Nosso Senhor ou Senhor Nosso? Eu costumo falar Senhor Nosso, mas tudo bem. Vamos lá, 1421. Então, sacramentos de cura. Então, a gente vê o sacramento de cura, cura do espírito e cura do corpo, né? Cura do corpo é a unção dos enfermos, mas que afinal de contas também cura o espírito também. E da alma, que é o sacramento da penitência. 421. Quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. E o 422. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus. E ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram, pecando, e a qual colabora para a sua conversão, com caridade, exemplo e orações. Então, o sacramento do perdão, que é a reconcilia, né? Reconciliar, tornar a amizade com Deus e com a igreja. Não tem como ter conciliação num pedaço, não ter conciliação no outro. O sacramento da reconciliação é esse volta do laço com Deus e com a igreja. As pessoas, às vezes, elas querem colocar uma ponta ou a outra. É as duas. Tá? É as duas. É a reconciliação com Deus e a reconciliação com a igreja. Como se chama esse sacramento? É o sacramento da conversão, que obviamente é externalizar essa conversão e acolher da parte de Deus. Sacramento da penitência, porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, né? De mudança de vida. Sacramento da confissão, porque obviamente a declaração da confissão dos pecados é o elemento central desse sacramento. E por fim, o nome que mais se usa hoje é o sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconcilia com ele mesmo e reconcilia com a igreja. 1426, no meio. A nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados. Então, até para a gente aceitar com maior humildade a nossa vida, a nossa história, Deus nos dá a concupiscência, permite que ainda a concupiscência permaneça, para que a gente realmente, humilhado, possa se abrir verdadeiramente à graça de Deus. Vamos sempre lembrando que o demônio, por um ato único, numa prova, ele renuncia a Deus. Então, o que Deus faz conosco é colocar várias situações em que, experimentando a nossa própria humilhação, nós vamos aprendendo a nos voltar para a graça de Deus. Tá? Por isso que a fragilidade, às vezes, é uma bênção e não uma maldição.
Tá? A menos que no orgulho você se estriba em cima do orgulho. Aí a coisa fede. Conversão dos batizados, 1428. Ora pelo apelo a Cristo à conversão, a soar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja. Por quê? A primeira conversão, obviamente, o sacramento que nos dá o perdão dos pecados, como nós vimos, é o batismo. Tá? Mas essa segunda conversão, essa segunda mudança de vida nos é dada pelo sacramento da penitência. No final desse número, é um movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Então, esse coração contrito, verdadeiramente arrependido, ele é atraído e movido pela graça, é a graça que nos dá o arrependimento. Não ter o atrevimento de achar que somos nós mesmos que nos arrependemos. Todo movimento bom, tudo aquilo vai na regra de São Bento, né? Tudo que é bom vem de nós. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é ruim vem de nós. Tá? Uma vez falando isso, um seminarista, que hoje é padre, ficou revoltado, né? Mas como que pode ser? Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Quando a gente é deixado para a nossa própria carne, só vem porcaria. Tá? Só vem porcaria. Tá? Então, o movimento que há em nós para que possamos nos aproximar com arrependimento para pedir perdão, esse movimento vem de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Ficou claro? Tá? Por isso, 4:3, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. É ele que nos convence do pecado. Por isso, quando a gente encontra almas que estão pecadoras, a gente tem que recomendar a graça de Deus. E aí as pessoas ficam escandalizadas quando São Paulo entrega a Satanás, né? Ele entrega a Satanás exatamente por causa disso. Para que a pessoa, reconhecendo a própria miséria, ela possa ter um modo de se levantar disso. Né? Quem sabe perdendo a própria carne, ela salva o espírito. É assim que São Paulo vai falar. E os mornos lá de Apocalipse 3. Né? Então, sejam quentes ou sejam frios, porque os mornos eu vomito. É preferível ser frio. É preferível, muitas vezes, reconhecer o próprio pecado e levantar do que ficar numa mornidão o tempo todo. Certo? Então, às vezes, acontece isso na nossa vida. Múltiplas formas de penitência, 1434. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. Então, primeiro, a penitência interior. O que é essa penitência interior? Tem que ter coração contrito. Você pode se jogar na lama ou se jogar no espinho, se arrebentar inteiro. Se você não tem uma intenção de mudança de vida, como vai dizer a 1 Coríntios 13, você pode dar teu corpo para as feras. Se não há amor, se não há contrição, não vale nada. Não vale nada. Tá? Primeiro é do interior para fora e não de fora para dentro. Não é o externo que vai me salvar, mas é a partir de dentro que vai haver salvação. Certo? Tá? O jejum, a oração e a esmola, né? Que é a externalização dessa penitência interior. Com meio de obter o perdão dos pecados, esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas da penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. Tudo isso, colocar uma intenção penitencial ou saber que Deus o está reformando interiormente, ajuda a nós, cada um de nós, crescer. Repara, todo pecado é imaturidade. Todo pecado é eu não quero crescer. Todo pecado é egoísmo.
Não tem um pecado que não tenha o egoísmo por trás. Pode escolher. Não tem um. Todos eles. E o que é egoísmo? Você quer segurar a tua vida na mão, como diz Jesus. Você quer salvar a tua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Todo egoísmo é tentativa de segurar a vida na mão. Todo ele. E todo ele está presente no pecado. E essas obras de penitência, repara que todas são sair de si mesmo. Sair de si mesmo. Que é sinal de crescimento. Tá? 435. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, então sair de si para cuidar das pessoas, o exercício da defesa da justiça e do direito, que em verdade se implante, pela confissão das faltas aos irmãos, correção fraterna. Correção fraterna é algo agradável? Não. Não é. Mas a gente tem que fazer. Senão a gente corre o risco de ser o quê? Omisso. Omisso. Certo? Mas tem que saber fazer como está em Mateus 18. Mas que não é fácil, não é. Revisão de vida pelo exame de consciência. Então, o exame de consciência, ele vai fazendo com que você veja os pecados que você cometeu e as raízes do pecado que você comete. Então, esse autoconhecimento de si mesmo, olhando para a raiz dos teus pecados, te ajuda a crescer. Tá? Pela direção espiritual, a direção também tem que ajudar nesse autoconhecimento. Pela aceitação dos sofrimentos, carregar a cruz, né? Pela firmeza na perseguição por causa da justiça, certo? Então, o que não falta nesse mundo também é isso. Tomar sua cruz cada dia e seguir Jesus é o caminho seguro da penitência, né? Então, as obras externas têm que brotar dessas intenções internas. E aí sim você vai crescendo, tá? A Eucaristia aí, ela é antídoto que liberta das nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Então, aquilo que a gente falou, a Eucaristia ela vai colaborando também no seu crescimento espiritual, também com relação ao pecado. Outra coisa também dessa penitência, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso, como um ato sincero de culto e piedade, por aí vai. O Padre Mário, quando ele dava a penitência para nós, que é algo também que é bom a gente seguir, ele falava para colocar intenções penitenciais, por exemplo, na liturgia das horas. Tá? As pessoas, às vezes, mesmo quando caem mortalmente, um dos erros que Teresa fala, que foi o que ela caiu, a gente começa assim, olhando para nós mesmos e entrando na onda do demônio. Eu não sou mais digno, Deus não ouve mais a minha oração, então eu vou parar porque eu vou dar um tempo para a hora que eu confessar eu volto. É o maior erro que uma pessoa pode fazer é isso. O que ela está fazendo? Vamos dizer que ela pecou contra o sexto mandamento, fez um adultério, uma fornicação, sei lá o que for. Se ela faz essa opção por não rezar, ela está arrastando o primeiro mandamento junto. E o primeiro é maior do que o sexto. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado para não cair nas armadilhas do demônio. Tá pecando, reza. Durante o pecado, reze, já vai pedindo perdão já. Tá? É assim que você vai sair. É um padre, tá? Ele sempre fala brincando, né? A gente pensa assim, principalmente os jovens, já que tá no inferno, vou abraçar o capeta. Exato, mas é o sentimento humano, da abertura da porteira, isso, né? Então, já que foi, vai. Isso daí é outra armadilha, é outra essa daí. É outra armadilha que a gente cai, tá? Que a gente não deve entrar nisso, né? Tá?
ontem não, foi semana passada, um pastor lá no Espírito Santo matou filho e enteado. Né? Ele primeiro estuprou, mas o que passa no raciocínio da pessoa? Está em filme, em documentário, Discovery, cheio, né? O que é o raciocínio? Eu errei, então agora eu tenho que apagar meu erro. Aí eu vou e faço algo pior, que é matar. Tá? Então, a pessoa, isso é coisa humana, isso. Ela realmente se joga na lama. Tá? 38, os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico. O tempo da quaresma, cada sexta-feira da quaresma, em memória da morte do Senhor. As liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência. Então, vai por uma peregrinação, põe uma intenção de perdoar pecado. Tá? Às vezes a gente vai e não faz nada, né? Então a gente tem que colocar isso. Privação voluntária como o jejum, por exemplo. Né? Desculpa voltar, é que eu não consegui. Não entender, mas enfim. Não entendi. A questão de colocar uma intenção penitencial na liturgia das horas. Como Sim. assim? Você reza a liturgia das horas com uma intenção de pedir perdão a Deus. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? É porque às vezes o salmo não tem a relação do salmo. Não, mas o rezar em si, seja o terço, seja o que for, você coloca uma intenção pelo perdão dos teus pecados. Isso daí é meritório, gente. Em si também terceiros. Oi? Aí você pede, claro, ou você pede a conversão da pessoa, ou você pede a reparação do coração de Deus, que é a famosa oração do Sagrado Coração de Jesus que nós vamos fazer logo logo, no dia dele. É o que o apostolado da oração faz. Esse é um dos itens da espiritualidade do apostolado da oração. Aí é pelos outros. Entendeu? Tá? Jejum e esmola. Tá? Partilha fraterna, dinamismo da conversão e da penitência. Foi maravilhosamente descrito na parábola do filho pródigo. Né? Então, o filho pródigo é o maior exemplo do sacramento da penitência, é o filho pródigo. Tá? Ele quer a morte do pai, porque pedir a herança quando a pessoa está viva é querer a morte. Tá? A herança é a própria vida. Ele vai e despende essa herança. Quando, no versículo 17, ele caiu em si, ele entrou em si, é o símbolo maior da conversão, que acontece no profundo da pessoa. Ele se converte, mas não totalmente. Volto para a casa do meu pai, vai reconhecer, porém, ele ainda tem um interesse, né? Ele é meio interesseiro ainda. Né? O pai, sem falar nada, o acolhe, o abraça. Tá? E ali acontece o perdão. Né? Ele volta para o seio do pai. Tá? Símbolo maior da penitência, o que o pai manda fazer? Festa. Festa. Então a gente saber que quando a gente volta para Deus, Deus faz festa. E o sacramento da penitência tem essa conotação de louvor pelo pecador que volta. Sandália nos pés, pé descalço, ele era escravo, agora não é mais. Anel no dedo, a aliança com a casa do Pai novamente. E roupa, Jesus morre nu na cruz. A nudez, como em Adão, é símbolo do pecado. Então ele volta a ser homem novamente, a ser humano novamente. Tá? A posição do filho mais velho é a posição de nós que já estamos dentro, das 99. Tá? É aquilo que a gente quer sempre privilégio de Deus. E o que Deus quer? Que a gente vá para o lugar dos servos. Que a gente ajude o pecador a voltar. Mas a gente tem o costume de rejeitar isso. Né? De rejeitar isso. Tá? Por isso, quando vai para o sacramento, a imagem que tem que ter na cabeça é do filho pródigo. Tá?
livro do Henry Nouwen é perfeito para isso, na Volta aos Filhos Pródigos. É um livro muito bom. 1440. A conversão faz simultaneamente o perdão dos pecados e a reconciliação com a igreja. É e, gente, não é ou. Tá? Não tem como uma e sem a outra, como eu já disse. O que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. 41. Só Deus perdoa os pecados. Mas ainda, em virtude da sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que o exerçam em seu nome. Tá? Deus confiou isto, né? Aqueles pecados que vocês perdoarem serão perdoados, conforme está em João 20. Né? 44. Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. Deus quis utilizar de mediação humana. E não é qualquer coisa, a gente precisa saber dessa mediação humana, a gente precisa experimentar. Porque isso faz parte, ou você não precisa sentir que ele está sendo perdoado. Tá? Ele precisa sentir. Então isso faz parte do processo do nosso perdão. 45. As palavras ligar e desligar significam: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Então essa coisa, eu confesso com Deus, meu com Deus e os outros que se danem, isso não faz parte do sacramento, não tem como. Tá? Sacramento do perdão. Tá? Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É para isso que esse pecado existe. Mas nada impede, e é até recomendado pela igreja, que você confesse pecados veniais. Tá? Isso vai te fazer bem e vai ajudar no teu autoconhecimento. O que vem aí no 47 é a história desse sacramento. Né? Da forma como ele é hoje, nem sempre foi assim. Perdão dos pecados sempre houve. Tá? Sempre houve perdão dos pecados. Só que era normalmente aqueles pecados mais graves, que é os 3 As, né? Adultério, assassinato e apostasia. Certo? Como lá no filme. Toda hora voltando, pedindo perdão, pedindo absolvição, né? Aí vinha aquelas penitências enormes, né? Então a pessoa se vestia de saco durante 20 anos. Havia o costume de ficar à porta da igreja clamando o perdão de quem saía da igreja. Então, amarrar-se em colunas, tinha de tudo naquele tempo. Né? Então, para mostrar isso, mas era com relação a esses pecados muito graves. Nunca houve na igreja confissão pública, tá bom? Nunca. Havia penitência pública, mas não confissão pública. Por isso o sigilo, ele sempre acompanhou a confissão dos pecados. Tá? Ele sempre acompanhou. Por causa de Mateus 18, né? Teu irmão em segredo, aquela coisa toda, né? Então, sempre acompanhou isso. Mas a pessoa via o outro fazendo penitência, obviamente ele deduzia que algum pecado ele deve ter feito. Certo? A penitência era pública. Século VI, com os monges irlandeses, houve o costume de começar essa estrutura que a gente conhece hoje. Tá? A confissão, primeiro, não tinha confessionário. Primeiro era na sede. Até hoje na igreja ortodoxa é assim. Você senta na cadeira presidencial, o padre sentava e ali confessava, o fulano vinha e confessava os pecados. Depois que foi surgindo essas realidades como o confessionário, por exemplo. Tá? E aí permanece até hoje, nesses 1400 anos. Sobre essa confissão comunitária. Tem lugar que... Nós vamos chegar lá e lá a gente vai ver. Tá? Atos do Penitência, 451.
Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. A contrição imperfeita, ou chamada atrição, nasce da consideração do peso do pecado, temor da condenação eterna e das outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. O objetivo é chegar na contrição verdadeira, que é por amor. Mas a atrição já basta para receber os pecados dentro do sacramento da penitência. Certo? E aí, claro, a pessoa vai trabalhando um amadurecimento para chegar numa contrição por amor a Deus. E não por medo do inferno somente. Deu para entender? Tá? E se o motivo da pessoa estar indo se confessar não é pelo medo do inferno? É pelo quê? É, porque ela sabe que ela magoou a Deus e que ela está sem comunhão. Daí Também. Pode ter uma atrição aí também. Ela está privada de um bem e ela quer esse bem que é Deus. Para falar a verdade, ela está até mais perto de chegar na contrição do que a que tem só medo do inferno. Tá? Isso é benévolo. É bom. É porque muitas vezes o meu caso era porque eu estava afastado da comunhão. Mas isso é bom. Por isso que a gente fala que muitas vezes o privar a comunhão de quem está em pecado, ai padre, eu não aguento, eu tenho vontade, mas isso é bom. É bom. Ou duro se não ligasse. Aí que a coisa estava feia. O vigário da minha paróquia Né? já fez isso, já. Alguns amigos falaram comigo também. De dar competência para se comungar. Não, isso eu não daria, isso eu não faria. Sabe? Porque isso daí você pode mexer com certa sensibilidade que não faz tão bem assim. Tá? Mas tá privado por não poder e ter vontade é melhor do que comungar em pecado, por exemplo. Tá? Isso faz bem. Tá? 56. A declaração. Bom, primeiro, né? A confissão dos pecados, no 455. A acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e faz reconciliação com os outros. 56. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Então, tudo tem que ser confessado. Não pode esconder, porque se invalida a confissão escondendo. Mas, pecado mortal, pecado grave, tá? Então, não é qualquer pecado. Pecado venial, a confissão apaga. Já falo 500 vezes isso, né? Tá? Olha, aquela... que acho que tu recomenda, de quando você faz o exame de consciência e por medo de ter esquecido algum pecado grave, você falar, me acuso dos pecados mortais. Isso é devoção. Mas... É devoção. Tanto faz. Mas se você, por exemplo, não falar isso, e aí, tipo, você confessou lá, mas você esqueceu. Mas também, vamos falar, falando adianta também? Tem que falar o pecado, pronto. Não, mas aí você esqueceu. Aí depois você confessou e você lembrou. E aí? Aí você confessa de novo. Aí você confessa de novo. Pronto, tá resolvido o problema. Sabe? Os que agem de outra forma, tentando ocultar, essa frase aqui é muito bonita, né? Conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Pois, se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Então, se você ocultar de Deus o teu pecado, ele não vai poder te curar. Né? 458. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja,
Com efeito, confessar regularmente nossos pecados veniais nos ajuda a formar consciência, a lutar contra nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente por meio desse sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Tá? Então é um processo também de crescimento interior, como a gente viu. Aí no fim, quando começa a detestar o que fizeste, então que as tuas boas obras começam. Porque acusa as tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Bonito isso, né? 459, satisfação. É preciso fazer o possível para reparar o mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. No final, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. Essa satisfação chama-se também penitência. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir, então, a penitência numa oferta em obras de misericórdia, no serviço ao próximo, em privações voluntárias, seja do que for, não só comida, viu? Tá? Então, silêncio, ou seja lá do que for, tá? Em sacrifício, principalmente na aceitação paciente da cruz que devemos carregar. Agora, a penitência, ela deve estar relacionada com o pecado que a gente fez. Tá? A penitência, pena, esforço, viu, gente? Deve ser uma demonstração de esforço para crescer. Para crescer. Então, quando pensar em penitência, tem que ser algo assim. Claro que vocês vão receber a penitência do padre, mas um dia, com a graça de Deus, quando for ministrar penitência a alguém, tem que fazer esse vínculo na cabeça. Esse negócio de 3 Ave Marias e tá bom. Não, pode ser. Pode ser, mas tem que estar vinculado. E quando o padre Por exemplo, não assim. tirar a penitência? Oi? Quando o padre não tiver A confissão é válida, mas tem que ter, né? A Daí igreja você recomenda. pode, você mesmo aplicar Sim, uma pra você você. põe uma intenção penitencial aí. Quando o padre pede e a pessoa não faz, caso o padre Os pecados estão perdoados, mas ela vai ter que confessar esse outro pecado. não é essa parte, por exemplo, instituir o robô, alguma coisa assim, se a pessoa não quiser também. Invalida tudo. Como padre, se o senhor recebe uma confissão de alguém que confessa um crime, matou alguém, algo muito sério, o que o padre faz? É segredo de confissão? Não pode fazer nada. Inclusive está no Código de Direito Canônico. Se violar, como vai dizer aqui daqui a pouco, perdeu o sacerdócio. E se o padre... E ele não pode aproveitar de nada que ele ouve dentro da confissão para tomar qualquer decisão. Ele com penitência vai se entregar à polícia. Não é função do padre mandar bandido para a polícia. A função do padre é fazer o pecador entrar em processo de conversão. É muito óbvio, algo muito sério, prejudicar muita gente. Ele vai mandar reparar. Por exemplo, ele mata um pai de família. Agora você vai ajudar essa família, mesmo se for secretamente. Tá? Isso é função de padre fazer. Certo? As contas da pessoa com sociedade, tem ali, o sacramento da penitência não é o lugar de ver isso. Tá? É complicado. Mas é assim que funciona. Não, seja o que for. Seja o que for. Tá? Oi? Eu acho que assim, todo pecado é forte, né? Não, a gravidade é, imagina confessar um pedófilo. Então, mas ali... Primeiro, a pessoa se apresenta para o sacramento da penitência e supõe que ela está arrependida. Se supõe que ela está arrependida. Certo? E ali começar o processo. Na minha cidade lá, na cidade vizinha, na verdade, tem um padre
uma vez ele foi contando uma história que um cara matou um parente dele e foi se confessar depois de alguns anos, né? Enfim, já tinha saído da cadeia, se eu não me engano. E ele pegou e falou assim que ele não poderia dar o perdão. Porque ele não conseguia perdoar aquele cara, aquela pessoa. E ele não deu perdão. Daí ele deixou o cara, ele recomendou que ele fosse em outro padre para se confessar. Porque ele... E aí, padre? E aí, que situação que aquele cara fica? Então, ele vai procurar outro padre. Agora, pior é esse padre. Esse padre está pior do que o penitente, né? Tá? Ele negou uma... Ele está pior do que... Não, você pode negar a absolvição se você vê que não tem arrependimento. Isso você pode fazer. Mas não por um motivo desse. Não por um motivo desse. O padre está em situação pior do que o penitente. Tá? Padre, nesse caso aí, ele matou uma pessoa da família do padre, o padre não pode negar a penitência para ele? Não, A absolvição? não. Meu padre perdoa isso. Ué, ele não é padre? Vocês acham bonito, né? Ele tá bonito na ordenação, né? A cruz vem. E aí? Padre, é aquela lei de... Gente, tem que lembrar da cena de São João Paulo II abraçando a Liágica. Tá? Abraçando o assassino dele. Tá? Certo? Então, fazer o quê? Nós somos cristãos, né? Aí tem que rezar pelos inimigos. Tá? Aqueles pecados, por exemplo, que só o bispo podia perdoar, hoje isso não tem mais? Não. Era o aborto, o Papa Francisco falou para todo mundo. Existem pecados reservados à Santa Sé. Por exemplo, a violação do sacrário das espécies consagradas. Um pecado desse se apresenta para o padre vai falar assim para o penitente: eu não posso te dar absolvição agora. Aí sai, ele vai escrever uma carta. O senhor X, é proibido colocar o nome, abriu o sacrário, pisou nas hóstias com ódio de Jesus e está arrependido, pede perdão e penitência. Escreve isso para penitenciaria, não é penitenciária, viu? É penitenciaria apostólica em Roma, que é o lugar disso daí. Um mês depois, pode marcar no relógio, um mês depois vem a resposta, aí você chama o penitente de novo e aí lê perante ele o que a penitenciaria envia e fala qual é a penitência dele e dá a absolvição. É assim que funciona. Mas não pode ser negada essa ainda? Não, a penitenciaria ela vai fazer um caminho para o penitente. Mas nunca negada. Não tem negar, gente. É só se a pessoa não se arrepende. Se a pessoa está vindo pedir perdão porque ela está arrependida, né? Ela vai pedir perdão para quê? Então, se ela está arrependida, não pode negar. Não se pode negar a absolvição para quem está arrependido, gente. Não tem como fazer um negócio desse. Como vai saber se a pessoa está realmente... É por isso que ele... Ela não veio pedir perdão, gente. Ela não veio pedir Se a perdão. pessoa está sendo omissa, sei lá, falsa. Bom, se ela está sendo falsa, ela está cometendo um outro pecado, está invalidando aquela confissão e tudo ali não passou de um teatro. Agora o padre, ou ele confia no penitente, ele está fazendo o que ali? Ele está fazendo o que ali? Tá? Recusa de absolvição. A mais famosa qual é? Pessoa amaziada. Então tá junto com o outro, tá em pecado permanente. Não tem como se absolver, tá em pecado permanente. Tá? Outro caso, não vou à missa. Você tem que ir à missa. Mas não quero e não vou. O padre não para aí, ele vai perguntar por quê. Tá? Agora, se não houver porquê nenhum, aí ele não pode absolver. Tá? Mas isso é raríssimo. Casal de segundo nível Tá? também não. Não, é o que eu falei. A eutanasia é qualquer pecado ou só o pecado de eutanasia? Não. Você não pode dar absolvição para alguns pecados e outro não. Tudo é amarrado numa coisa só. Portanto, você não pode absolver.
Ô padre, se chegar a casa assim, ó, supondo assim, uma mulher amaziada, ela vai lá na fila conversar com o senhor, só que o senhor não sabe. Então, isso invalida a Você dá a confissão. absolvição para ela. Isso. A gente pergunta se é casado na igreja, a gente mente. Não adianta isso. Ela está pecando, o pecado continua. Se você não confessa a todos, invalida a confissão. É uma confissão inválida. Acabou. Tudo que aconteceu ali é um teatro. Ô, padre. Entendeu? Mas se o padre souber e ainda dá absolvição. Porque lá Não, na aí é o problema do padre, né? Porque na minha paróquia, o padre sabe quem é casado e quem não é. E tem uma... Então, mas a gente não participa da pode igreja, julgar. Aí ela chega lá, Então, ela vai na fila da precisa confissão, tomar confessa. cuidado porque tem algo assim. Se a pessoa está amaziada com alguém, mas ela não mantém relação sexual, ela pode receber absolvição. Ou o caso de pessoas Tá? divorciadas, padre, que não tem relação também. Então, é o mesmo caso, é o caso, é uma coisa. Ela pode, então, cuidado, porque o padre às vezes pode saber, e você não. Não, mas eu sei que agora ela tem uma filha agora, Então, recente. aí é outra Padre coisa, sabe. aí já é outra Ô, coisa. padre, deixa eu Tá? perguntar. Então, o padre ele pode negar a absolvição para pessoas demasiadas. E o caso daquelas que ele libera para comungar? Meu bispo fez isso. Não sei. Porque tem algum, assim, na minha paróquia, Então, irmão, não sei. pode liberar. Tem aquela coisa da Amoris Laetitia. Eu não sei em que casos isso pode ser feito. Além desse que está no Sacramento Caritatis do Papa Bento XVI. Então eu não sei como fazer isso. Não sei. Acho que a pessoa não pode nem Tá. comandar, né? Sabe? Tem... Então, se há, eu não sei. E eu só posso falar que eu não sei. Eu não posso falar outra coisa além de não sei. Tá? E meu bispo, ele deu autorização. Então, aí eu sou, eu não sei. Tá? Mas aí o pecado de noção. Aí é dele. Não vamos pensar sobre isso. No documento do Papa Francisco que libera comunhão para casais. Então, e como? Ele precisa explicar. Eu não sei. Aí deu uma polêmica. Quantas vezes eu vou ter que falar não sei, gente? Vocês querem que eu escreva na parede eu não sei? Vocês entenderam? É o não saber, é um verbo. Eu tô falando que eu não sei. Entendeu? Sabe? Seguinte caso. Não, eu não sei, não é não querer saber. Eu não sei. Eu não Deveria ter sei. sido explicado Se vocês me explicarem em que caso. É o que a gente tava conversando. 30 anos vivendo junto, mas quem tá com 29, 12 meses pode? E 11 meses pode? Não pode. Então tem 30. Qual o critério? Tem critério? Não sei. Entenderam? Qual o critério para dar absolvição para quem está junto? Certo? Não me deu critério. Eu não tenho esses critérios na minha mão. Não tem como eu julgar. Certo? A coisa funciona assim. Por isso tem que ir para nulidade. Então, anulou, casa de novo. Amém. Padre, Tá. é uma coisa que o Lucas acho que acabou de falar. É um casal homossexual que não mantém relação sexual. Se vive como irmão, vive como irmão. Não, mas assim. Mas esse é a que eu falei para o Giliard. Aparentemente, para a sociedade é. Mas se vive como irmãos, eles estão no Sacramento Caritatis, eles podem comungar. Se vive a castidade, pode comungar. Tá? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Certo? Certo? Então vai discutir com o Papa Bento. Vocês não gostam do Papa Bento? Então discutam com o Papa Bento. Vai ler Sacramento Caritatis, está escrito isso lá. Tá bom? Certo? Se Deus falou, tá falado, não tem como. Vamos lá. Onde que nós estamos aqui que eu estou perdido aqui? 62. O perdão dos pecados reconcilia com Deus, mas também com a igreja. 63. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão. Então nós já explicamos isso, eu não vou falar de novo. Tá? Presbíteros autorizados por ele, que é o caso do aborto. 64. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência. E devem mostrar-se disponíveis a celebrar o sacramento cada vez que o cristão pedirem de modo conveniente. Esse é qual é o direito canônico.
Tá? Então, não adianta chegar para o padre, não, o senhor tem que me atender. O padre que vai ver a conveniência de atender ou não. Certo? Porque tem gente que também não tem discernimento. Teve uma senhora que chegou na antiga paróquia do meu pároco e quis forçar ele a atender. Ele falou, não posso atender agora. Não, mas você tem que me atender. Você sabe com quem o senhor está falando? As pessoas pensam que é balcão, né? 65 no fim. O sacerdote é o sinal e instrumento do amor misericordioso para Deus para com o pecador. O confessor não é senhor, mas servo do perdão. Ele não é dono do perdão. Tá? Então ele tem que servir a misericórdia. Tá? Deve possuir quais qualidades do confessor. Primeiro, conhecimento do comportamento cristão. Tem que ter base moral. Ele tem que ter conhecimento da moral cristã. Tá? Segundo, experiência nas coisas humanas. Então ele tem que ter um pouco de humanidade, né? Não pode ser um carrasco dentro do sacramento da penitência. Respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade. Quer dizer, e não manipular, né? Ser fiel ao magistério da igreja e conduzir com paciência o pecador à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência pelo pecador, tá? Confiando na misericórdia do Senhor. Né? Isso é missão do padre, então a gente tem que rezar por aqueles que a gente confessa, né? E tem que ter uma alma de misericórdia, né? Porque senão você está invalidando, porque o que não falta é pessoa que tem trauma de confissão, por causa de padre que não tem misericórdia. Padre, tá? Tem uma vez que eu fui conversar numa paróquia, conversei com o padre, ele me pediu, colocou para mim rezar lá no sacrário. O sacrário é do lado do confessionário. Uma senhorinha entrou para se confessar. Você não vai falar o pecado dela, pelo amor de Deus, hein? Espere. Tá? Quando eu era no sacrário, dava para mim escutar tudo que estava acontecendo. Mas deu para mim escutar o padre gritando com a senhorinha falando assim: eu não sou seu psicólogo, eu sou seu confessor, então me fala o seu pecado. Aí a senhorinha falou o negócio lá e falou assim: então você tem que procurar um psicólogo, vai no sacrário e reza o Pai Nosso. E a senhorinha saiu chorando tudo. Então esse tipo, tem aquela história, né, do padre que os confessionários tinham grade, né? Dá murro na grade e falar: isso não pode ser feito. Gente, isso daí não é confessor. Se você pensa dessa forma, não vai ser padre. Vai procurar outra profissão. Vai ser o que você quiser ser na vida. Do Henrique fala. Mas isso não é confessor. O do Henrique fala que se for pra ser padre carrasco, não seja padre. Seja outra coisa. Vai embora na tua vida, vai varrer rua, vai ser pedreiro, sabe lá eu o quê. 67. O sacerdote que ouve confissões é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessam, sob penas severíssimas. A pena é simples, né? Excomunhão, late sentença e perda do estado clerical. Só isso. Então você deixa de ser cristão, deixa de ser padre também. Mas tem todo o processo para estar perdendo. Desde lá no estado militar, na Argentina, tem padre que ouviu confissão e latava o povo. É isso, né? A gente usa isso pra... Tem padre que foi excomungado mesmo, isso aí é... Mas o padre que faz isso tem como ele ainda se reconciliar com a igreja. Tem que fazer um processo longo. Ele tem que mandar a carta lá pra penitência. Só que tem um problema, mesmo que você não... E o padre sabe disso, porque ele estudou direito canônico, né? Se você faz um negócio desse, imediatamente você está sob a pena. Não precisa processo nenhum. Tá? E aí você pode invalidar todos os seus atos como padre, né? Porque está excomungado. Né? Então, a regra básica, não fale sobre confissão. Tá? Os efeitos do sacramento. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito desse sacramento é a reconciliação com Deus, essa ressurreição espiritual. O outro efeito, reconciliação com a igreja.
Estabelecida ou confirmada a comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer estejam na pátria celeste. No final, convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. Dentro desse processo, então, tem as indulgências, né? Para a gente poder entender. 71. O que é indulgência? Indulgência é a remissão diante de Deus de uma pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Lembra que eu falei lá que lá no início tinha esse processo de uma penitência longa de 20 anos por um pecado cometido? O bispo poderia indulgenciar isso aí. Então ele falava assim: olha, mas se você fizer tal ação, eu diminuo 120 dias da sua penitência. Aí a pessoa fazia, voltava e o bispo indulgenciava 120 dias. Tá? É daí que surgiu que antes do concílio dava 120 dias para os mortos, por exemplo. Que a igreja hoje considera, existem dois tipos de indulgência. A plenária, que apaga toda a consequência devida pelos pecados cometidos, e a indulgência parcial, que apaga uma parte. Qual é? O tamanho da obra feita. Tá? O tamanho da obra feita. Isso daí pode ser aplicado aos fiéis defuntos, tá? E como ganha indulgência? A indulgência é composta da obra e daquilo que tem que ser feito. Então a obra, ou é rezar o terço na frente do Santíssimo, ou a adoração de meia hora, ou aquele monte de coisa que tem no manual de indulgência, tá? Você tem que estar em estado de graça, comungar e rezar Pai Nosso e Maria nas intenções do Santo Padre o Papa, com a intenção de ganhar indulgência. Essa é a norma. Deu para entender? Então a indulgência plenária é outra, né? Parcial. A parcial ela paga do dia, é isso? Ela paga o tamanho da obra feita. Quer dizer, a obra feita foi meia hora na frente do Santíssimo, é isso daí que ela pagaria. Tá? Mas a gente joga para Deus. Como que é a parcial? A plenária é isso daí. Quando faltar alguma coisa, a indulgência vira parcial. Tá? E numa igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, numa peregrinação, daí você reza na intenção. Isso tem que ser decretado, tudo direitinho. Tá? Tem um manual de indulgência. Ali está as obras indulgenciadas. Daí essa seria... Se não tem, porque pelos 300 anos que recebeu essa indulgência, agora não tem mais. Ah, não tem mais? Não. Foi só pelos 300 anos. Tá? 1475. Lê aí, que eu vou. Lê aí, Pedro. 1455? Isso. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor, que busca o obediência. 475. 75? Ah, achei que fosse 60. Voltei, ó. Deixa eu falar, 65 ele falou, é? Na comunhão dos santos existe certamente entre os fiéis já admitidos na posse da pátria celeste, os que espiam as faltas do purgatório, e os que ainda peregrinam na terra, um laço de caridade e um amplo intercâmbio de todos os bens. Nesse admirável intercâmbio, cada um se beneficia de santidade dos outros, bem para além do prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado,
mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. Leonardo, passa a bola pra você. Você que é professor, você já deve ter entendido. Ai, ai. Como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, quando uma alma se eleva, eleva o mundo. E essa deve ser a nossa intenção quando a gente ganha indulgência por alguém, no caso, pessoa morta. Por que não pode pôr pessoa viva? Porque a pessoa viva, ela já tem a liberdade dela aqui. Então não tem razão. Como que você vai ganhar algo por uma pessoa que está viva? Não tem cabimento. Então por isso que entra esse processo de oferecer pelos fiéis defuntos, por exemplo. Tá? 78. A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo, de Jesus, lhe concedeu, intervém em favor dos fiéis cristãos. Tá? E no 79 vem aí falar dos fiéis defuntos. Né? Porque o que é a pena temporal? É o que eu não falei. Né? A pena temporal é a cicatriz que fica. Né? Então, todo pecado tem consequências. Você fica 30 anos fazendo uma coisa errada. Isso daí marca a tua alma. Tá? Então, a indulgência vem para realmente sanar a tua alma. Agora, tem algo na indulgência para receber que é o desapego total a todo e qualquer pecado até venial. Por isso que a gente tem que ir exercitando no ganhar indulgência para realmente chegar na santidade. Tá? E a indulgência ajuda a gente a chegar na santidade. Tá? Ficou claro, gente? Tem alguma coisa, alguma oração específica que você tem que fazer para que a indulgência oferecida pelo seja de fato intenção só. É só a intenção mesmo. Só a intenção. Tá? Celebração do sacramento da penitência, né? Como todo sacramento, a penitência é uma ação litúrgica. São esses ordinariamente os elementos da celebração. A saudação, que é o nome do Pai, né? A bênção do sacerdote, a leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a conversão. Então, toda a sacramento deveria ter uma leitura da palavra, não se for um versículo. Exortação ao arrependimento, confissão que reconhece os pecados, que é o centro do sacramento, e os manifestar ao padre, imposição e aceitação da penitência, absolvição do sacerdote, louvor e ação de graça e despedida aí e benção com a benção do sacerdote. Tá? Certo? 82, sacramento da penitência também tem lugar num quadro de uma celebração comunitária. No final, mas seja qual for o modo de celebração, o sacramento da penitência sempre é, por sua própria natureza, uma ação litúrgica, portanto eclesial e pública. 83. Em caso de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com a confissão e absolvição gerais. Essa necessidade grave pode apresentar-se quando há perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão dos penitentes. A necessidade grave pode também apresentar-se quando tem-se em vista o número dos penitentes. No final, um grande concurso de fiéis por ocasião de grandes festas ou peregrinação não constitui caso de necessidade grave. Tá? Então, o que acontece? Quando uma pessoa está numa situação assim, e ela recebe a absolvição geral, sem se confessar, ela tem que confessar depois com o padre pessoalmente. Então não adianta essa ilusão de que eu confesso o tempo inteiro assim para ninguém saber. Não adianta. A confissão com a absolvição geral é só em caso grave. Tá? Tá caindo um avião, em guerra, seja lá o que for. Mas não essa rotina que certos padres fazem. Isso daí é errado.
E o povo Tá? fica com... Então, a absolvição é feita, só que fica perdurando um negócio lá que a pessoa não cresce, né? E na diocese de Volta Redonda, tem algumas igrejas que tem até escrito dia de semana com confissão comunitária. Aí o povo vai, aí justifica. Mas não é certo. Em Aparecida, sim. Não é Santuário. Então, o santuário, às vezes, eles falam assim, quer dizer, quando não tem pecado grave, você faz. Senão, os padres estão aqui para te confessar. Eles fazem assim. Tá? Mas não é certo. Deu para entender? Tá? Amém. Unção dos enfermos. 499. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes ao cuidado do Senhor, sofredor e glorificado, para que alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Tá? Palavra-chave aqui, para que os alivie e salve. Então, a chave do sacramento da unção dos enfermos é o alívio que ela dá, ou pela morte da pessoa, ou pela cura da pessoa, ou pela carregar a cruz de estar doente e aquela doença não sarar. Mas Deus dá a força para que ela carregue. Se ela tem fé, ela vai ser aliviada. De uma das 3 formas, ela vai ser aliviada. Deu para entender? Tá? 1500. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Então, a doença, ela faz a gente experimentar a fragilidade humana e nos lembra de que a gente vai morrer. Tá? Que a gente vai morrer. Certo? No próximo, no fim. Não rara, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. Claro, porque a gente tem uma dimensão de vida eterna em nós. E aí a gente quer se abrir a Deus. 1503, Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É um médico de que necessita. Por isso que o sacramento da unção dos enfermos, ele tem o poder de perdoar os pecados. Sim, porque é a cura completa da pessoa, tá? Se vai atender um doente, ele não se confessa, ele primeiro precisa se confessar para receber a unção dos enfermos. Se ele não pode se confessar, tá? Aí o padre dá a unção dos enfermos. Deu para entender? Tá? Mas o doente não pode falar, eu quero que me dê a unção dos enfermos, mas eu não quero me confessar. Não pode fazer isso. Tá? Ele tem que realmente se confessar, se ele puder, obviamente. Quando tem aquelas missas na época de Semana Santa, e os doentes, o pessoal mais velho lá, recebe unção. E não confessa. Então, porque assim, se supõe que confessou, né? Tá? Como a gente fazia? Qual o tempo? 1 ano ou 6 meses, mais ou menos. Se a pessoa não se confessou, aí. Mas se ela confessou mais ou menos 6 meses, então a gente dava unção. Porque pelo menos está num tempo ali. É algo aleatório, mas pelo menos você tem uma base, né? Então é isso que se supõe desse tipo de pessoa. Entendeu? Agora quem vai acompanhar isso? Pastoral da saúde. É ela que vai ajudar o padre a selecionar, a preparar e a fazer com que a coisa aconteça. O padre não explica, né? O padre fala, se eu puder receber, então não pode. Ele faz a fila lá. O certo é realmente ter uma seleção, um acompanhamento. Um acompanhamento. Então não pode levar a pessoa a receber o sacramento só por receber. Padre, a minha sobrinha, ela recentemente, no passado, ela fez uma cirurgia do coração. E aí alguém recomendou assim pra mim, que era pra mim levar ela pra receber a unção dos enfermos. No final eu não levei, porque... Quantos anos ela tem? Ela tem 15 anos. E aí eu não levei, mas enfim, se eu fizesse isso, eu poderia receber antes da cirurgia dela, normalmente. Normal. Eu recebi. E aí, tipo, se vamos supor que ela morresse ali e tal, os pecados dela seriam perdoados.
recebe a unção dos enfermos e vai para a cirurgia. Tá? Tem que Mas conversar. antes ela teria que ter. Daí já junto já pode Ideal. aplicar aquela indulgência para... Se ela confessou semana passada, não precisa de novo. Né? Tá? A indulgência da hora da morte é quando a pessoa está morrendo mesmo. Ah, tá, então antes disso. Não, isso aí não. Tá? Padre, a unção dos enfermos é só para questão batizada. Não pode, não só para quem não é. Tem alguma idade Ah, prevista? 7 anos. Por isso que eu perguntei a idade. Tá? Para criança não se dá unção dos enfermos. E se ela estiver lá morrendo? A criança é a bênção da criança doente. Tá? Porque a criança não tem, antes dos 7 anos, não tem pecado. Né? Então bebê Ah. não pode receber. Não. Tá? Mas tem a bênção dada para isso. É que eu vi um padre uma vez dando ainda Então, mas não instrução pode. para uma criança. Mas para de falar de bebezinho. padre, gente. Pelo amor de Deus, gente. Toda hora tem que ter um caso. É que aconteceu do Isso, então amém. Chega, vamos lá. Deixa pronto. 1500, tá bom, eu entendi. Tá? 504. Também nos sacramentos, Cristo continua a tocar e a curar. Por isso que o sacramento existe. 1508. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carinho especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender que o Senhor basta-te a minha graça. Então, por isso que, quando a gente fala de unção dos enfermos, a gente não tem que falar em cura. A gente tem que falar em primeira graça do alívio que a pessoa recebe. Isso todas as pessoas vão receber esse alívio. Sem exceção. Ad livium, tornar leve. Ou carregar a cruz ali. 511. A igreja crê e confessa que existe entre os 7 sacramentos um sacramento especial destinado a reconfortar os doentes, aqueles que são provados pela enfermidade. Esse sacramento é o sacramento da unção dos enfermos. 1513. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas. Então não é um resfriado, você vai dar unção dos enfermos para a pessoa. Tá? Por isso, novamente, a gente volta na sua questão. Tem que selecionar quem vai receber a unção dos enfermos. Então não é porque a pessoa está resfriada, você vai dar unção dos enfermos para ela. Tá? E nesse caso, as pessoas que vão viajar, por exemplo, elas têm direito? Não tem. Doença grave, está escrito aqui. Tá? Ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado. E aí está as palavras, por essa santa unção e por sua píssima misericórdia, por aí vai. Tá? Em caso de doença grave, 514, a unção dos enfermos não é o sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Por isso que o nome mudou. Não é extrema unção mais. É a unção dos enfermos. 515. Se um enfermo que receber a unção dos enfermos, recobrar a saúde, pode, em caso de recair de doença grave, retornar a receber. Não tem problema nenhum isso. Padre, quando Permite-se- foi anotado esse nome? Não consigo. Ah, tá. É meio recente, né? É. Os mais antigos tem um pavor, né? Tem, parece que é um urubu. Idosos, vindo, né? assim, de 80 anos. Já vi que é um urubu vindo. Né? Então aí não dá certo. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco, né? Tá, quer dizer, cirurgia do coração. A pessoa vai fazer uma cirurgia, vai arrancar uma unha ou tirar um dente, vai receber a unção dos enfermos, né? Tá? Não tem cabimento isso, certo? Porque é cirurgião dentista, não vamos esquecer do nome, né? Tá? Quem pode dar unção dos enfermos? 16. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. Tradução: sacerdote perdoa pecado e consagra, faz sacrifício. Diácono não pode dar unção dos enfermos, tá? Porque ele não é sacerdote. Agora, lendo aqui, eu lembrei de uma coisa que me falaram aqui, por exemplo. Se uma pessoa levou um tiro, por exemplo, e está morrendo, e tem um leigo perto que não tem nenhum sacerdote, ela pode pedir para esse leigo dar absorção dela? Não, o que o leigo vai fazer é excitar a pessoa, provocar na pessoa a contrição perfeita
para ela se arrepender dos pecados dela. Tá? Então ele chega e fala, olha, lembra dos teus pecados, lembra dos mandamentos, amar a Deus, você foi andar, vamos agora rezar junto o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo, tá pronto. Ela está preparando a pessoa para a morte. Mas absolver, claro que ela não pode absolver nada. Entendeu? Certo? 517. Como é celebrado? Como todos os sacramentos, São dos Enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária. No fim aí, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e seguida pelo sacramento da Eucaristia em forma, se for o caso, de viático, né? Quando a pessoa está morrendo. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, desperta a fé do enfermo, a comunidade para pedir ao Senhor a força do Espírito. Tá? E aí o padre, ele vai fazer a oração comunitária, impor a mão sobre a cabeça da pessoa, dá a unção dos enfermos, se for o caso de ter Eucaristia, vai dar a Eucaristia, se não, vai rezar o Pai Nosso e dar a bênção sobre ela. Certo? Forma bem simples. Quais os efeitos desse sacramento? Primeiro, um dom particular do Espírito Santo. O principal dom desse sacramento é uma graça de reconforto. Lembra lá que nós falamos lá do alívio. Então, olha o que a igreja fala. A primeira graça é a graça do reconforto. Da paz e da coragem para vencer as dificuldades próprias do estado da enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Fortalece contra as tentações do maligno, tentações de desânimo e angústia diante da morte. Então, o que a gente vê, o rosto do doente, ele se ilumina. Tá? Ele se ilumina. Certo? O senhor já presenciou isso já? Já, muitas vezes. Oi? E percebendo o doente até o Senhor. Sim, porque é algo de Deus mesmo. É algo de Deus. Uma coisa que nós não falamos no 515, que pulou, é o idoso acima de 60 anos ele pode receber a unção dos enfermos, viu? Tá? Por causa da fragilidade da idade. Tá? Fortalece quando é assistência do Senhor pela força de seu espírito. Quer levar o enfermo à cura da alma, mas também a do corpo, se essa for a vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecados, eles lhe serão perdoados. Tá? Para dar a unção dos enfermos para quem está desacordado, tem que saber se aquela pessoa era católica ou não. Tá? Então não pode dar unção dos enfermos sem você saber alguma coisa, né? Porque, por exemplo, o que foi falado aí? A pessoa ser batizada, né? Então alguma informação se tem. Tá? 521, a união com a paixão de Cristo. Então o doente, ele tem um poder de intercessão que ninguém tem, fora o mártir, né? Tá? Por quê? Porque ele é o mais parecido com o Cristo que está lá. Tá? Então ele está unido à dor de Cristo. Então ele tem realmente essa união com Cristo. É santificante para o próprio doente e para o mundo inteiro. Certo? Por isso uma graça eclesial no 1522. Ele une-se à igreja e se torna verdadeiramente intercedendo por ela. No final do 22, e o enfermo, por sua vez, pela graça desse sacramento, contribui para a satisfação da igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. Então ele se une a Cristo e se une à igreja para a salvação do mundo inteiro. Tá? Então é meritório. Por isso, quando eu vou visitar doente, reze pelo doente, tá? Mas peça oração também, principalmente pela tua vocação para o doente. Tá? Porque ele tem realmente o poder. E preparação para a última passagem, né? Então, o desafio da morte é vencido pela graça de Deus. E o sacramento mais apropriado é realmente a unção dos enfermos nesse ponto. Viático, 524. Viático é mochila, simplesmente isso. Via, caminho, tá? Aos que estão para deixar essa vida, a igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático, que é uma Eucaristia dada com algumas orações para preparar a morte.
Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui, o sacramento da passagem da morte para a vida, desse mundo para o Pai. Tá? Alguma questão? Ficou alguma dúvida? Confissão ou unção dos enfermos? Tipo, o padre te passou uma penitência e você não cumpriu essa penitência, daí você vai lá e se confessa. Mesmo assim que você se confessou, você tem que voltar a fazer aquela penitência? Ou não, então, tem caso que a penitência, às vezes o padre dá uma penitência que a pessoa não consegue realmente cumprir. Você não precisa voltar naquele padre, você pode ir para outro padre e pedir a comutação da penitência. Então aquele padre vai te dar absolvição e vai falar, ó, a penitência agora sua é essa. O padre então pode retirar. Então não é retirar. Mutar é mudar. Tá. Ele muda a penitência. Tá? Porque o fiel não pode sair do sacramento com um fardo nas costas. Tá? Meu fardo é leve, lembra lá de Mateus 11. Tá? Então tem que ser algo que realmente faça a pessoa crescer. Mas uma pessoa que não é batizada não pode receber o sacramento da confissão. Não. E uma vez eu ouvi para essa pessoa, tem 50 anos, cometeu todo tipo de pecado. Se automaticamente ela é batizada, ela já perdoa todos. Perdoa todos os pecados. Perdoa todos. Aí não precisa perdoar, só se quiser. Então, mas até para criança em idade de catequese, quando a gente faz a preparação para a confissão, a gente chama as crianças que vão ser batizadas, por quê? Porque por mais que perdoa, é bom a pessoa ter consciência quando recebe o batismo. Por isso que é feito os escrutínios. Uma outra razão, além da libertação do demônio, é a pessoa tomar consciência dos pecados que ela cometeu. Para que ao receber o batismo, ela saiba do que o Senhor a libertou. Certo? Então não transformar o sacramento em mágica, porque não é. Porque outra também, a pessoa um dia ela vai voltar a confessar de novo, né? Então é bom que ela seja formada nesse ponto. Por exemplo, aquele ato de confissão que no final fala assim, eu prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Tem que ser uma intenção da gente. Claro que a gente é frágil, mas a gente tem que ter a intenção do quê? De receber essa libertação. Tá? Isso não é uma hipocrisia. Mas você está ali, você tem que lembrar que você está na graça de Deus. Então você tem que lembrar que essa é o teu desejo. Mesmo que você não preste. Mas esse é o teu desejo. E você quer que um dia isso aconteça? Então você pode realmente falar isso no ato de contrição. Tá? Que um dia realmente eu não quero mais pecar. Porque uma vez a gente está caminhando para o céu, né? Que não vai haver pecado no céu. Tá? Então um dia essa coisa vai se cumprir. Quem me libertará do corpo, o grego fala, desta morte. Tá? Então Jesus é que me liberta disso. Então um dia a gente vai ser libertado totalmente. Tá? Alguma faixa, assim, a partir de alguma tal idade, a pessoa não se confessar mais? Não existe isso. Não? Eu sei que certos padres falam isso. É. Isso não existe. Tá? Não existe isso. Isso aí é invenção. Certo? Começa a partir dos 7 anos e aí vai até a morte. Tá? Nenhum sacramento, tanto da Eucaristia quanto da confissão, se invalida pelo padre não estar em comunhão. Nenhum sacramento. Nenhum sacramento. Ex opere operata. É pela obra de Cristo que a coisa acontece, não pela virtude do padre. Tá? Amém? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.